concurso público, toda hora aparece isso. Na lesão, o contrato é invalidado pelo surgimento de um vício posterior. Não, na lesão já nasce viciado. Na onerosidade excessiva é que surge depois o vício. Por isso que não é invalidade. Ele nasceu ok, ele é resolvido. E isso gera diferença em termos de efeitos. Como na lesão é inválido, nenhum efeito é produzido. Tudo é desfeito. Já na onerosidade excessiva, como é resolução, existe um contrato válido que acaba, mas que produz efeitos válidos porque não é caso de invalidade. Ato inválido não pode produzir efeitos. E sobre esse tema eu convido você para a nossa quinta aula. Muitas pessoas acham que o ato nulo retroage e mata tudo, e o anulável não retroage, só mata efeitos para frente. Eu vou quebrar isso aqui na quinta aula. E eu vou provar com base na lei. Pontes de Miranda falava isso há muito tempo. Na quinta aula é um tema recente, é tema da ordem do dia para concurso público. O CESP acabou de cobrar esse tema na prova de promotor de justiça, eu não me lembro do estado, de algum estado do Nordeste, mostrando uma mudança de entendimento de uma questão bem antiga. Antigamente o CESP concordava, nulo retroage, anulável não. A questão mudou e o CESP, de forma brilhante, adota a nova posição moderna, a posição moderna sobre o tema. Ato inválido não produz efeitos. Vou discutir na quinta aula isso com você. Fato é, se o ato ele é inválido, mata o que ficou para trás. O ato resolvido, resolução do contrato, existia um contrato válido, que acabou, mas produziu efeitos válidos. Só que você tem que tomar cuidado com um detalhe. Finalzinho do dispositivo. Os efeitos da sentença que decretar retroagirão à data da citação. Então, embora na resolução do contrato, por onerosidade excessiva, a sentença não seja de invalidade, ela retroage e mata efeitos pretéritos. Não tudo. O que aconteceu a partir da citação. Você ajuizou uma ação, pediu a resolução do contrato por onerosidade excessiva. O juiz deu a citação. A partir daí, você desfaz. Mas o que aconteceu de efeitos até a citação válida, aceita-se, vale, efeitos produzidos, válidos normalmente. Então, embora lesão seja invalidade e mate tudo, e resolução por onerosidade excessiva seja resolução e se aceite o que ficou para trás, aqui também retroage um pouco. Não tudo, mas até a citação válida por ordem de lei. Tá certo? Vimos todos os elementos do artigo 478. Queria só fechar com 479. Dá para evitar a resolução do contrato? Se a parte beneficiada aceitar a redução do proveito, mantemos o contrato. Olha, para não acabar o contrato, vamos reduzir de $1.000 para $500, porque continua a prestação de R$1.000 e mantemos o contrato. Artigo 479. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Para manter os R$1.000 mensais, reduz de $1.000 para $500. Se o dólar pula de R$1 para 2, mantém nos R$1.000. Tá certo? Então, na verdade, a teoria da imprevisão é um reflexo da adoção pelo Código Civil da cláusula rebus sic stantibus, tornando implícita nos contratos de execução continuada ou diferida. Tá certo? Acho que assim fica mais organizada na cabeça da gente as ideias. A gente não decora simplesmente o que é imprevisão. A gente organiza melhor nossas ideias. Ok? Muito bem. Visto isso, eu queria passar a um próximo princípio. Vimos o princípio da voluntariedade, vimos o princípio da obrigatoriedade e vamos agora ao princípio da relatividade. Princípio da relatividade. O que diz o princípio da relatividade? Um contrato só produz efeitos com relação às partes. O contrato só produz efeitos com relação às partes. Nós já vimos isso na aula passada, quando, acho que foi Marlon que me perguntou, da diferença do contrato real para o direito real. Eu estabeleci uma diferença entre contrato real e direito real. O nome é o mesmo, mas são coisas completamente diferentes. O direito obrigacional, ele é interpartes, diferente do direito real, que é oponível erga omnes. Você lembra da questão da hipoteca que eu narrei para vocês? Então, na verdade, o princípio da relatividade diz que o contrato produz efeitos com relação às partes. Quando a lei quer estender a todos, diz que ao registrar ou com a tradição, nasce um direito real, que é oponível erga omnes. Comentamos isso na aula anterior.
certo? Significa que só quem é parte do contrato pode ter direitos e deveres fruto desse contrato. Eu só assino se eu quiser. Se eu assinar, eu sou obrigado a cumprir, mas só quem assina pode ter direitos e deveres frutos desse contrato. Aí vem uma questão interessante. Professor, eu assinei um contrato de seguro de vida com uma seguradora e com a minha morte, minha mãe vai receber uma grana. A minha mãe não é uma terceira? Ela não está sendo atingida pelos efeitos do contrato? No contrato de seguro de vida? Eu assino um contrato com a seguradora e a minha mãe vai ser beneficiada com uma grana com a minha morte. Minha mãe, meu filho, minha esposa, seja. Como é que fica aí o princípio da relatividade? O Código Civil traz três contratos que são chamados contratos que produzem efeitos com relação a terceiros. Contratos que produzem efeitos com relação a terceiros. São eles: estipulação em favor de terceiro, estipulação em favor de terceiro. Segundo, promessa de fato de terceiro, promessa de fato de terceiro. Embora esteja um pouquinho mais na frente no Código Civil, chamado contrato com pessoa a declarar. Contrato com pessoa a declarar. Contrato com pessoa a declarar é o 467. Veja, a estipulação em favor de terceiro está no artigo 436 e seguintes. 436 e seguintes, logo depois de informação dos contratos. Depois do 439 vem promessa de fato terceiro. Contrato com pessoa a declarar, como eu disse, é o 467. Está um pouquinho mais na frente, mas é um contrato que produz efeitos com relação a terceiros. O que é a estipulação em favor de terceiro? Vamos imaginar que eu celebre um contrato com Luísa. Mas eu vou ser chamado de estipulante, porque eu vou estipular uma pessoa para quem Luísa cumprirá a prestação. Em condições normais de temperatura e pressão, nas CNTPs, o que aconteceria aqui? Eu cumpro para ela, ela cumpre para mim. Mas nesse caso específico, eu vou estipular uma pessoa para quem ela cumprirá. Ela não cumprirá para mim, ela cumprirá para a Adriana. Estipulante, estou estipulando. Exemplo, seguro de vida. Eu faço um contrato com a seguradora, estipulando com que minha morte, a minha filha receba uma grana. Perceba que nesse caso, o terceiro tem um direito. Só que o terceiro pode ter um dever. É na promessa de fato terceiro. O que é promessa de fato terceiro? Eu assino um contrato com Luísa, eu sou chamado de promitente. Em condições normais de temperatura e pressão, eu cumpriria para ela e ela cumpriria para mim. Mas eu não vou cumprir para ela. Eu vou prometer a ela que alguém vai cumprir para ela. A Adriana cumpre para você, eu prometo isso. Se ela não cumprir, eu respondo com indenização. Agora, se ela aceitar e não cumprir, aí você vai cobrar dela. Artigo 439, é 439? É o artigo 439 e 440, exatamente isso. É só você ler. Eu prometo que um terceiro vai cumprir, e eu respondo por isso. Agora, 440, se ela aceitar e não for, aí é com ela. Exemplo, Adriana é minha amiga, acabou de sair do Big Brother Brasil. E eu celebro um contrato com ela, prometendo que ela fará presença VIP na festa de Luísa. Olha, a ex-Big Brother vai fazer presença VIP na sua festa, para estar em imprensa, para divulgar a festa de Luísa. Veja, nem conheço ela. Ela não vai. Quem paga? Eu. Eu prometi, não cumpri, eu pago. Agora, se ela aceitar, olha, eu vou. No dia, deu estrelite nela, virou estrela. Não, não vou. Acordei de mau humor. Aí eu vou responder por isso? Não, quem responde é ela. E curioso é o parágrafo único do 339. Se eu prometo um fato terceiro, e ela não aceitar e não for, quem responde sou eu. Mas se eu provar fato de minha mulher for casado com a Adriana, cônjuge, eu não respondo. Porque, veja, ela não é obrigada a aceitar. Se ela não aceitar e não for, quem responde sou eu. Só que se eu sou casado com ela, a depender do regime de bens de casamento, cobrar de mim significa cobrar dela, como é universal de bens. Então, para protegê-la, nem de mim pode cobrar. Você percebeu uma dica importante? Chega aqui pertinho de mim. Falar bem perto para você. Toda vez que alguém vier prometer para você um fato da mulher ou do marido, do cônjuge, desconfie. Porque se não for cumprido, nem da pessoa você pode cobrar. Artigo 439 do seu Código Civil. Vale a dica, né?
Muito bem. Eu queria aprofundar um pouquinho mais o contrato com pessoa a declarar. Por quê? O contrato com pessoa a declarar é uma inovação do Código Civil. É uma novidade do novo Código Civil. Não existia no Código Civil anterior. É uma novidade. Vamos entender o que é contrato com pessoa a declarar? Veja, eu celebro com você um contrato. Mas a lei diz que eu tenho o direito de colocar uma cláusula no contrato dizendo: eu vou indicar a pessoa que vai assumir a minha posição no contrato. Contrato com pessoa a declarar, ele se caracteriza por uma cláusula que diz que um dos contratantes tem o direito, reserva-se o direito, de nomear, indicar uma pessoa que assumirá a sua posição no contrato. Eu assino o contrato, mas na verdade quem vai contratar não sou eu, é a pessoa que eu vou indicar e vai assumir meu lugar. Perceba, na estipulação em favor do terceiro, o terceiro tem um direito. Na promessa de fato terceiro, o terceiro tem um dever. No contrato com pessoa a declarar, o terceiro que eu estou indicando tem direitos e deveres, porque ele vai assumir a posição no contrato com direitos e deveres. Professor, como é que se usa isso? Doutores, vou dar um exemplo para vocês não esquecem mais isso. Vamos imaginar que nós moramos num pequeno município no interior de um estado que você esteja me assistindo agora. Rio de Janeiro, Pernambuco ou do seu estado. Um município pequeno, uma casa lotérica no município e a Mega Sena está acumulada. R$100 milhões é o prêmio. Sorteio feito, só saiu um ganhador, que mora no nosso município. Quem foi o único ganhador? Foi Tiago Godoy. Eu ganhei sozinho na Mega Sena acumulada, R$100 milhões. Não sei nem quanto dá o prêmio. Todo mundo no município fica sabendo. Eu, muito pobre, estou rico agora, milionário, quero comprar a melhor fazenda da cidade. Quem tem a melhor fazenda da cidade? Você que me assiste agora. Se eu chegar para você e falar, quero comprar sua fazenda, você vai me vender? Vai, mas o preço vai lá para a altura. Eu não tenho ideia de valor de preço. Uma fazenda que custa R$500 mil, você vai me cobrar 3, 4 milhões. Estou cheio do dinheiro, estou insistindo na compra, o que eu faço? Eu chego para meu amigo Marlon e falo assim: Marlon, vai lá e compra a fazenda do meu amigo que está me assistindo agora na televisão. Tiago, você está doido? Quem está cheio da grana agora aqui é você que ganhou na Mega Sena. Eu não tenho dinheiro para isso não, está doido? Fique tranquilo. Você vai assinar o contrato com ele, mas na verdade quem está contratando sou eu. Como assim? Vai ter uma cláusula no contrato dizendo que você se reserva o direito de indicar uma pessoa que vai assumir sua posição contratual. Quem é? Eu. Você assina o contrato e vai me indicar para assumir sua posição contratual. Geralmente, na hora da escritura pública, aparece lá eu.